Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa disciplina de economia rural. Vocês ficaram com alguma dúvida da aula passada sobre as atividades? Querem comentar alguma coisa? Eu estou corrigindo as atividades, estava fazendo isso até agora há pouco. Então, não terminei de corrigir a primeira atividade, mas muitos de vocês já devem ter lá a avaliação, a notazinha da primeira atividade. Acho que acredito que hoje eu consiga finalizar esse trabalho. Vocês têm alguma dúvida? Ficaram alguma questão sobre o que nós conversamos nas últimas semanas, nas últimas aulas? Putz, eu não fiquei sabendo da primeira atividade, professor. Eu fiquei sabendo quando você lançou a segunda já. Então, né? Mas só que você vai ter chance de fazer as outras daqui para frente agora, então. Agora não tem como, né? Então, bom, em relação a gente está sempre aprendendo, como eu falei já, né? Esse negócio de aula online, atividade no Moodle, né? Por enquanto está tranquilo? O que vocês estão achando da aula e da interação com o Moodle? Da forma como eu estou colocando lá as avaliações, os conteúdos? Alguma sugestão? Acho que não, Pro. Acho que está sendo bem o que você está passando, está caindo lá. Eu acho que a explicação também está muito boa, assim, dá para entender muito bem. Acho que não tem dificuldade, não. Beleza, Isabela, obrigado. Mais alguém? Tá bom. Vamos lá, então. Na última aula, nós falamos sobre... Beleza, Henrique. Nós falamos sobre... puxar aqui da memória, que nós falamos sobre os modelos econômicos, né? Para que eles servem. E aí começamos a fazer uma analogia entre o modelo matemático bem simplesinho, tá? Fizemos uma breve revisãozinha matemática sobre como interpretar uma equação linear do primeiro grau, né? Num gráfico, né? E teve um vídeo lá do material complementar falando só sobre a importância dos gráficos para os economistas, né? E é um vídeo bem legalzinho. Eu acho que quem não assistiu ainda, compensa assistir, né? Inclusive, botei até uma perguntinha lá na atividade sobre isso. Bem fácil de responder. Mas gráfico é uma ferramenta realmente essencial para quem quer estudar, né? Porque ele facilita muito o entendimento das relações entre as variáveis, né? Principalmente quando a gente tem duas variáveis. No nosso caso, a gente vai ver as duas principais, preço e quantidade, né? E as outras variáveis que afetam tanto a oferta quanto a demanda e, consequentemente, a formação dos preços. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar a falar sobre demanda. Tá? O que é a função de demanda? Para que ela serve? Quais são as principais características dela? Tá? E depois que nós entendermos bem a demanda, nós vamos falar um pouco mais sobre a classificação dos bens, né, na economia, olhando pelo enfoque do consumidor, da demanda. E depois nós vamos falar de um conceito importante, que é a elasticidade da demanda. Tá? E depois nós vamos encerrar o conteúdo da demanda e começar o da oferta. Tá? E aí vamos estudar também algumas características importantes da oferta e vamos juntar depois a oferta com a demanda para encontrar os preços de equilíbrio de mercado. Tá? E aí depois vamos fazer algumas análises variando a oferta, variando a demanda, para saber o que acontece com os preços, basicamente olhando para um gráfico e tendo como plano de fundo algumas variáveis econômicas aí do mundo real. Beleza? Então, esse é o objetivo, só recapitulando, esse é o objetivo da primeira etapa da disciplina. Depois nós vamos falar sobre custo de produção, sobre avaliação econômica das empresas, né? Qual é o comportamento das curvas de custo, como é que a gente chega numa curva de custo,
Vamos falar de produtividade, relação de custo com produtividade e assim por diante, tá? Mas isso daí vamos deixar mais para frente, lá no desenrolar da disciplina, lá na frente, tá? Vamos lá. Deixa eu começar, então, compartilhando o nosso quadro. Estão vendo o meu quadro, pessoal? Sim. Ah, beleza. Uhum. Tá. Ele está em branco ainda. Então, hoje nós vamos falar sobre a demanda, tá? Eu vou colocar aqui primeiro a definição do que é a demanda, tá? Vocês não precisam decorar isso, mas a gente vai entender o que é a definição da demanda e depois vai ficar claro por que ela tem essa característica, essa definição. Deixa eu pegar um azul aqui. Tá bom. Então, são as várias quantidades de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos a retirar do mercado a um conjunto de preços alternativos, tudo mais permanecendo constante. Só um detalhe, esse negócio, tudo mais permanecendo constante, pessoal, os economistas têm mania de colocar uns nomes bonitos para as coisas. Esse nome aqui, ó, ceteris paribus, tá? Significa isso aqui. É assim mesmo que fala, tá? Ceteris paribus. É um termo que vem do latim lá e os economistas gostam de utilizar. Que significa, traduzindo, significa tudo mais permanecendo constante. Então, sempre que vocês virem essa frasezinha aí, ceteris paribus, quer dizer que tudo mais permanece constante. Tá? Então, vamos lá. Por que eu marquei esses trechos da frase? Então, são as quantidades, tá, de um bem ou serviço qualquer. E aqui, ó, quem está no lado da demanda? Quem são os agentes econômicos que estão no lado da demanda? Os consumidores, tá, pessoal? Os consumidores são os responsáveis por retirar produto do mercado. Ou seja, eles vão comprar, eles vão demandar, eles vão procurar e consumir mais ou menos produtos de um determinado mercado. Então, primeira coisa importante é saber que o agente econômico que exerce a força da demanda é o consumidor, diferente da oferta, que quem exerce a força da oferta é o produtor, a empresa, os fornecedores, né? Então, os consumidores, eles estão dispostos a retirar do mercado, ou seja, consumir o produto do mercado, levando em consideração um conjunto de preços, tá? Ou seja, olhando para os preços que são apresentados para ele nesse sistema econômico, tá? Um detalhe importante, na última aula nós definimos o que é o modelo de concorrência perfeita, tá? Então, todo esse conceito que nós estamos falando da demanda aqui, ele está sustentado pela definição, né, pelas premissas do modelo de concorrência perfeita. Vou só recapitular rapidamente aqui. Os agentes são pequenos, muitos são incapazes de influenciar o preço, o produto é homogêneo, existe simetria de informação e não tem interferência do governo, tá? Não tem regulamentação nesse mercado. Tá? Então, essas foram basicamente as características do modelo de concorrência perfeita. Então, os consumidores são muitos e pequenos, são incapazes de influenciar o preço. Ou seja, um consumidor sozinho não consegue alterar o preço. Tá? Então, ele vai consumir, ele é tomador de preço. Nós definimos esse termo na última aula, ser tomador de preço. Ser tomador de preço significa observar o preço do mercado e aceitar ele como sendo verdade. Eu não sou capaz de influenciar esse preço. Então, nosso modelo é assim. Então,
são as várias quantidades de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos a retirar do mercado, considerando um conjunto de preços alternativos, né, diferentes preços. Tudo mais permanecendo constante. O que mais é esse tudo mais permanecendo constante? Ou seja, eu vou consumir uma quantidade de uma mercadoria observando o seu preço, né? E todo o resto não vai ser considerado. O que é o restante? Qual é a parte que eu estou mantendo constante? Vamos pensar o seguinte: quando você vai consumir alguma coisa, o preço é importante para você, não é? Quando você vai no mercado, você olha o preço, né? E aí a pergunta para vocês é a seguinte: o que mais, além do preço, vocês observam para consumir? A qualidade, às vezes a marca também, às vezes a Qualidade, gente tem marca, preferência. exatamente. O que mais que vocês observam? O preço do concorrente, né? A validade do produto, né, professor? Sim, também. A validade do produto, pode ser. Bom, então é isso aí. Então, a gente tem algumas variáveis que afetam a demanda. Vamos colocar aqui quais são as principais variáveis. A gente vai começar a escrever numa funçãozinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. A quantidade demandada do bem X, tá? Vamos entender assim? A quantidade demandada do bem X, ela é uma função, tá? Ela é uma função de algumas coisas. Do preço do bem X, que a gente já acabou de falar, e de outras variáveis, que são essas variáveis que a gente está elencando aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui uns pontinhos, nós vamos complementar isso aqui. Ó. Então, a quantidade demandada, a quantidade que eu vou consumir de um bem, ela varia em função de algumas coisas. E eu estou falando que o preço do bem X é uma variável importante. Tá? Só que existem outras variáveis importantes também para a gente definir o que determina a quantidade consumida de um bem X. Vamos pensar aqui, por exemplo, a sua renda. Você acha que ela influencia a quantidade que você vai consumir de um bem? Sim. Você vai comprar mais? Certeza. Com certeza, né? Você vai comprar mais ou vai comprar menos em função da sua renda. Então, ó, o preço afeta a quantidade, a renda afeta a quantidade, né? O que mais afeta a quantidade de um preço no mercado? O preço do bem Y, né? Ou seja, aqui eu estou falando quantidade demandada do bem X. Aqui eu estou falando que o preço do bem Y também afeta... E o que é o bem Y? É o bem concorrente, é o bem que eu estou comparando o que eu quero consumir. Tá? Então, a sua quantidade consumida, por exemplo, de cerveja, varia em função do preço da cerveja e varia também em função do preço da carne, né? Ou do preço da cachaça, ou do preço, sei lá, de outras coisas, né? Então, se o preço da carne diminui, o que vocês acham que acontece com o consumo de cerveja? Diminui também. Tem certeza? Se o preço... Aumenta, se o né? preço... O Vai consumo, aumentar, carne professor. barata, fazer churrasco. Pois é, então. Se o Aumenta. preço da carne diminui, as pessoas vão fazer mais churrasco, comprar mais carne, fazer mais churrasco, né? E aí a quantidade consumida de cerveja vai aumentar. Se o preço da cachaça abaixa muito, não é um bom exemplo, talvez ao contrário seja melhor. A quantidade demandada de cachaça é uma função do preço da cerveja.
Ou seja, se o preço da cerveja aumentar muito, as pessoas vão começar a consumir mais cachaça, né? Então, e assim sucessivamente. E tem vários, a gente pode dar centenas de exemplos aqui, mas eu quero que vocês entendam a lógica. Se o preço do álcool aumentar, se o preço da gasolina aumentar, o consumo de álcool aumenta também. Se o preço da gasolina baixar, o consumo de álcool abaixa também, tá? Então, tem o preço de outros bens correlacionados com o preço do bem em questão, tá? Outra variável importante aqui, pessoal, quando a gente pensa num país, tá? O número de consumidores de um país afeta a quantidade consumida de um bem, né? Se tem mais de um país, de uma cidade, de um bairro, se tem mais gente para consumir, quer dizer que se tem mais gente em determinada região, quer dizer que o consumo também é maior, tá? Número de consumidores. Outros exemplos que a gente pode dar. Propaganda. Gastos com propaganda. Quanto mais propaganda comerciais, né, existem sobre um produto, maior é a quantidade demandada de um bem, né? Quanto mais a empresa gasta com propaganda, espera-se que o consumo de determinado bem também aumente, né? O gosto e preferências, né? As preferências dos consumidores também afetam a quantidade consumida. A população, as pessoas têm preferências por marcas, né? Como alguém falou aí, preferências por determinado tipo de produto, tá? E isso afeta também a quantidade demandada, tá? Então, tudo isso, ó, tem impacto na quantidade demandada, tá? Só para colocar as setinhas aqui. Então, tudo isso afeta a quantidade demandada. A gente poderia colocar outras coisas aqui afetando a quantidade demandada também, de um determinado bem. Só que, então, seguindo a definição da demanda, tá? Deixa eu apagar um pouco esses rabiscos aqui. Então, a definição da demanda fala que a quantidade demandada de um bem, ela é uma função do preço do seu próprio, uma função do preço do próprio bem, tá? E aí, ó, a gente vai colocar aqui uma barrinha que vai dizer o seguinte: tudo isso aqui permanece constante. Então, tudo isso que está aqui, ó, permanece constante. Tá? Então, a quantidade demandada do bem X é uma função do preço do próprio bem X, tá? Ou seja, quanto que eu estou disposto a retirar do mercado em função do preço, tudo mais permanecendo constante. Esse permanecer constante dessas variáveis aqui, depois nós vamos ver como que elas afetam a quantidade demandada. Mas primeiro, tá? Primeiro de tudo, nós vamos entender uma função simplificada, tá? A nossa função simplificada vai ser só essa daqui. Vai ser, então, que a quantidade demandada nossa função simplificada vai ser assim, que a quantidade demandada do bem X é uma função do preço de X. Beleza? E aí, aqui que entra, então, a importância daquela nossa y igual a A mais BX, que nós falamos lá na outra aula. Tá? Isso aqui é uma função assim, ó. Y é uma função
x. Tá? Então, y é uma função de x, e representando isso aqui numa equação linear, eu tenho que y é igual a, por exemplo, a, que é o intercepto, b, o coeficiente de inclinação, em função de x. Então, x afeta y. Tá? X afeta y. Na nossa função de demanda, é a mesma coisa. Tá? Deixa eu puxar esse aqui para cá. A nossa função de demanda é a mesma coisa. Só que nós vamos falar que a quantidade demandada do bem X é igual a menos B px. Tá? Eu estou falando a mesma coisa, estou comparando agora essa estrutura matemática aqui com essa estrutura matemática. Tá? E aí eu estou falando que o preço do bem X afeta a demanda, afeta a quantidade consumida. Eu estou falando que a forma matemática é essa aqui. Eu tenho também uma constante A e tenho uma inclinação B, e aí o preço de X afetando a quantidade. Professor, Oi? mas ali o sinal tá negativo. É negativo mesmo? Sim, já vamos chegar nesse ponto importantíssimo aí que você falou. Tá. Tá? Por que que esse Bzinho aqui ele está negativo? Tá? Porque a função de demanda, pessoal, ela sempre vai ter esse negocinho negativo aqui, o coeficiente do B negativo, tá? E vai ficar bem claro para vocês por que isso, tá? Então, deixa eu complementar aqui com um pedaço do texto. Tá? Então, pessoal, ó, a lei da demanda... A lei da demanda, vamos olhar primeiro essa primeira frase aqui, ó. Ela fala o quê? Que a quantidade demandada de um bem varia inversamente em função do seu preço. O que quer dizer que duas variáveis são inversamente correlacionadas? O que quer dizer que você tem correlação negativa, né? Quer dizer que o aumento de uma variável leva ao aumento de outra, tá? Então, ó, no nosso exemplo aqui, ó, só para exemplificar, ó, no nosso exemplo, se o B aumenta, tá? Se o X aumenta, desculpa, se o X, vou colocar do lado de cá, se o X aumenta, o que você espera que aconteça com o Y? Abaixo, né, professor? Olha para a equaçãozinha aqui, ó. Se o X aumentar... Ah, não, vai aumentar também, porque tá positivo. Exatamente. Se o X aumentar, o Y aumenta também. Se eu fosse escrever, dar um exemplo qualquer, tá, pessoal? Y é igual a 2 mais 0,1x. Tá? 2 é igual a Y, 2 é igual a Y é igual a 2 mais 0,1x. Se x é igual a 10, quanto vale y? Faz a continha aí. Três, né? Alguém discorda, concorda? Se o x vale 10, eu pego o 10 aqui, ó. Vou pegar o 10, colocar aqui, né? 10 vezes 0,1 dá 1. 2 mais 1, 3. Tá? Então, se o meu x vale 10, o meu y vale 3. Agora, se o x vale, vamos botar 20, quanto vale o y? Ou seja, eu aumentei o x, né?
Se o x... 4, né? Então, olha só, o que acontece? Se o x sai de 10 para 20, ou seja, se eu aumento o x, o que acontece com o y? Ele sai de 3 e vai para 4. Não é isso? Porque 20 vezes 0,1 dá 2, 2 mais 2, 4. Beleza? Então, simples assim, ó. Se nesse nosso exemplo, nessa formulazinha, nessa equaçãozinha aqui, ó, se o x aumenta, o y aumenta também. Beleza? Por quê? Porque eu tenho um valor sendo somado a outro valor aqui. Então, não tem um sinalzinho de menos, não tem uma divisão, não tem nada. É só uma soma, é só soma e multiplicação. Então, por isso que se aumentar qualquer coisa do lado direito, o lado esquerdo também aumenta. Não é isso? Beleza. Então, vamos lá. E aí, o contrário também é verdadeiro, né? Se a equação fosse assim, ó, ficou um pouco estreito aqui. Se a equação fosse assim, y é igual a menos bx, quer dizer que se eu aumentar o x, o que acontece com o y? Diminui, tá? Aumento de x, diminui y. Ou seja, se eu botar valores maiores para x, eu vou pegar o a e subtrair de valores cada vez maiores. Então, eu vou estar diminuindo o y, tá? Bom, e aí, vamos partir, então, para o entendimento da nossa equação de demanda, tá? Porque ela tem esse formato aqui, parecido com esse, tá? Com o B negativo, ó. Então, por que eu estou falando isso daí? Por que o B, eu estou falando que o B tem desculpa, por que o preço, tá? Por que o preço do bem X aqui, ele está associado com um valor de B, ele está colado, ele está multiplicado pelo valor de B que é negativo. Tá? Por quê? Porque se eu aumento o preço de um bem X, qual é o resultado no consumo, na demanda? Aumento do preço do bem X. Diminui, né, professor? O pessoal vai comprar menos. Você diminui a quantidade demandada do bem X. Tá? Então, a relação entre preço e quantidade consumida, ela é inversamente proporcional. Ou seja, aumento do preço do bem X leva a uma redução do consumo do próprio bem X. Tá? Ou seja, eles têm uma relação inversamente proporcional, tá? Por isso que a relação é inversa. Tá? Aumento do preço e redução da quantidade consumida. E aí eu estou explicando aqui que no nosso exemplo matemático, tá? Na nossa função matemática aqui, que é a mesma que eu coloquei aqui em cima, A continua sendo o intercepto com o eixo das quantidades e B continua sendo o coeficiente de inclinação, que no nosso caso da demanda é sempre negativo. Tá? E ele é uma medida de sensibilidade entre o preço e a quantidade consumida. Depois vai ficar mais claro. Então, voltando para o nosso gráfico que nós vimos na aula passada, no nosso gráfico da aula passada, a gente tinha y e x, tá? E aí vou pegar essa equaçãozinha aqui, vou colocá-la aqui de novo, vou até tirar essa parte aqui. Y é igual a A mais BX, e nós vimos que a forma dessa equação, ela é assim. Não é isso? Nós vimos que se eu aumentar a quantidade, se eu aumentar x, y também aumenta. Tá? Aqui, ó. Posso colocar vários pontos nessa
Ó, então, se eu aumento daqui para cá, ops, deixa eu diminuir a espessura. Se eu saio de x1 aqui e vou para x2, ó, o meu y também sai de y1 e vai para y2. Se eu aumento x, o y também aumenta. Isso aí está representado aqui, ó, pelo coeficiente de inclinação b. Tá? Lembra aqui, ó, o b positivo representa essa reta aqui, essa inclinação. E o a, o que que significa? O a, pessoal, ó, lembra que a gente falou? Se o x for zero, ó, se o b, né, se o x for zero, tá? Ou seja, estiver bem aqui, o meu y vale a. Então, a é o intercepto aqui. Beleza? Estão acompanhando o raciocínio ou não? Isso a gente começou a falar na aula passada, tá? Então tá. Essa equaçãozinha, então ela é positivamente inclinada, ela tem esse formato assim para cima, tá? Por causa da inclinação positiva aqui do B. Se essa curva fosse negativamente inclinada, como é a nossa curva de demanda, seria de outra forma. Vamos colocar aqui então. Agora eu vou pegar aqui então essa daqui. Então vamos lá, ó. Então, no nosso caso aqui, agora, o que nós vamos ter no nosso gráfico, pessoal, ó, não é mais x e y, tá? Não é y e x aqui. Tá? O que nós vamos ter no nosso gráfico é isso aqui, ó. Preço de x, quantidade demandada do bem x. Beleza? Então, nós trocamos as variáveis y e x por preço de x, tá? E preço de x está aqui, ó, essa variável aqui, ó, estou colocando ela aqui. E a quantidade demandada do bem x, essa variável que está aqui. Beleza? Bom, e aí vamos então aqui voltar no nosso raciocínio. Ó, então, nesse caso aqui, ó, o B, a inclinação, ela é negativa, tá? E associada ao preço. Então, a nossa curva, ela é negativamente inclinada, tá? Porque, então, isso aqui é o nosso Bzinho, ó. O ângulo aqui, ó, ele agora é negativo. Tá? Não ficou muito bom aqui esse desenho, que eu vou ter que chegar essa curva um pouquinho mais para cá, para ficar legal. Pronto. Voltando, então. Nosso B... Desculpa. Nosso B... Ai, caramba, tá difícil fazer uma linha reta aqui. Tá? Nosso B continua sendo nosso coeficiente de inclinação, só que aqui agora ele é negativo. Tá? Só para clarear bem, pessoal, se a inclinação fosse zero, se a reta fosse dessa natureza assim, né? Se a curva tivesse essa inclinação, nosso B, o ângulo do B é zero, tá, pessoal? Tá, então o B fica zero. Mas é só um detalhe. Então, beleza. Agora, respondam uma coisa aqui interessante sobre a diferença desse gráfico, y igual a mais bx, para esse gráfico, quantidade é uma função de a menos bpx. Aqui eu falei que se o meu x for zero, quanto vale y? Já sabem, né? Se o x for zero, o y vale a. Beleza. E o a é esse intercepto aqui com o eixo vertical y. Beleza? Esse intercepto aqui, ó, que a gente marcou. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Se o preço do bem...
se o preço do bem for zero, o que acontece com a quantidade demandada? Quanto que Aumenta. ela vale? Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Falei que aumenta. Não, ó, se o preço do bem for zero, quanto vale a quantidade consumida? Vale A. Olhando para essa equação aqui, ó, se o preço for zero, a quantidade consumida vale A. Né? Então, o nosso zero continua aqui, tá, pessoal? O zero, zero é aqui. Só que eu estou falando agora, ó, se o preço for zero. Então, o preço está na vertical aqui, ó. Então, se o preço for zero, quanto vale a quantidade? Quanto vale o valor no eixo das quantidades aqui? Vale A. Então, o detalhe, pessoal, é o seguinte, ó. Isso aqui é uma diferença. Finge que isso aqui é uma reta, tá? A continuação dessa reta. Se o preço for zero, a minha quantidade consumida vale A. Beleza? A gente sabe que não existe preço zero, né? Porque os bens são escassos, né? Então, tudo que é escasso tem valor e tem preço. A gente viu lá no começo da disciplina, tá? Então, o A, o intercepto, por isso que a curva não é prolongada, assim, eu faço só um tracejadozinho e represento aqui esse A na extremidade. Então, notem o seguinte, pessoal, que quando a gente fez aqui, nessa equação inicial aqui, ó, e depois quando a gente comparou com essa equação aqui, qual é a diferença? Uma deu que o A tem um intercepto aqui, no eixo vertical, e a outra deu que o intercepto está aqui na horizontal, né, no eixo horizontal. Por que isso? Bom, repare o seguinte, ó, isso é uma sutileza aqui que é importante a gente ter em mente, tá? Mas o nosso gráfico vai ser sempre esse aqui, tá? Esse vai ser sempre o nosso gráfico de análise. Eu construí esse primeiro aqui só para a gente ter uma base de comparação, tá? Então, só que aqui, nesse gráfico, o que a gente pode ver, ó? O Y, pessoal, nesse gráfico primeiro aqui, está do lado esquerdo, né? Aqui, ó. Ele está do lado esquerdo do igual, não é isso? E o X está do lado direito. Então, o Y está para cá e o X está para cá. O meu Y está no eixo vertical. Nós fizermos a mesma interpretação aqui, ó. O que está para o lado direito? A quantidade, não é? E o que está para o lado esquerdo? É o preço, não é isso? Então, note que do lado de esquerdo, o Y estava aqui. Só que aqui, ó, não é a quantidade, tá certo? A quantidade está aqui. E o preço está no eixo vertical. Enquanto que o X estava aqui. Então, o que nós fizemos foi inverter, tá? Esse gráfico, ele é invertido, tá? E ele é assim mesmo. O que está do lado esquerdo do igual fica no eixo horizontal e o que está no lado direito do igual fica no eixo vertical. O que é diferente do que estava aqui, ó. O que está do lado esquerdo está no eixo vertical e o que estava do lado direito está no eixo horizontal. Beleza? Então, sempre, tá? O que vocês têm que guardar é que vocês têm que guardar isso aqui, ó. Que o nosso gráfico ele vai ser sempre preço no eixo vertical e quantidade no eixo horizontal, tá? Não confundam, não troquem os eixos aqui. Tá? Eu estou representando preço aqui e quantidade aqui. E a minha demanda, tá? A demanda, a equação de demanda, ela sempre vai ter uma... Professor, Oi? você pode repetir de novo, fazendo favor, esse do preço que sempre vai ser no eixo?
no nosso gráfico de demanda, sempre o preço vai estar no eixo vertical, tá? Vai estar aqui, ó. E a quantidade vai estar no eixo horizontal. Tá? Vai estar aqui. Beleza? Ah, tá, obrigada. Uhum. Então tá. Então isso é uma coisa que sempre vai ser assim. Outra coisa que sempre vai ser assim é que o coeficiente de inclinação vai ser sempre negativo para a demanda. Tá? Então ela sempre vai ter esse formato aqui para baixo. Tá? Isso aqui é uma curva de demanda. Tá? Então, se eu fosse colocar um nome para essa reta, eu chamaria ela de D, que é a curva de demanda. Tá? Mas não se preocupem com esse Dzinho aqui agora. Mas então ela sempre vai ter essa inclinação com esse formato para baixo, negativo. Por que, então? Então, essa que é a coisa importante. Por que a demanda ela é negativamente inclinada? Porque preço e quantidade são inversamente proporcionais. Se eu aumento o preço do bem X, a quantidade demandada do bem X diminui. E aí, se a gente pegar qualquer exemplo aqui, ó, vamos supor, deixa eu apagar aqui esse Bzinho. Vamos pegar aqui, ó, vamos supor que eu tenho o preço 1. Com o preço 1, vamos supor que eu consumo, ó, 10. Beleza? Se o preço sobe para 5, ó, a quantidade consumida cai para, vamos botar aqui, 8. Oi? Nada não, professor. Eu tinha confundido, mas agora entendi. Se o preço vai para 10, a quantidade consumida, ó, cai para 6, por exemplo. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aumento de preço, logo a quantidade consumida diminui. Tá? Então, sempre observando a curva de demanda, ela é negativamente inclinada, porque ela tem que representar essa relação negativa entre preço e quantidade. Tá? Se um aumenta, o outro diminui. E o inverso é verdadeiro. Se o preço sai de 10, né, sai de 10 com quantidade consumida 6 para 5, se o preço cai de 10 para 5, a quantidade vai de 6 para 8. Se o preço sai de 5 para 1, a quantidade cai de 8, a quantidade aumenta de 8 para 10. E assim sucessivamente, tá? Então, na medida que um aumenta, o outro diminui. E é por isso, só por causa disso, que o B é negativo, tá? Então, o B negativo é a representação matemática da lei da demanda, que é, o que é a lei da demanda, então? Ó? Preço e quantidade, a quantidade demandada de um bem varia inversamente em função do seu preço. Essa é a lei da demanda, escrita textualmente, e isso aqui é a lei da demanda escrito num gráfico ou com uma representação matemática. Tá? Então, 3 formas de representar a demanda. Por texto, dizendo que preço e quantidade variam de forma inversamente proporcional, ou seja, se eu aumento o preço, a quantidade consumida diminui, e vice-versa. Pode ser representada por essa curva negativamente inclinada, ou pode ser representada por uma equação que tem lá o nosso Bzinho negativo. Tranquilo? Professor, só um negócio que você tinha falado no começo da aula, Ah. que eu não consegui anotar. A demanda, ela sempre varia em função... Você tinha falado alguma coisa do consumidor, que ele tem uma... como é que foi? Que ele influencia na demanda. Então, sempre por causa
do consumidor vai ter essa influência. Isso. Ah, tá. Eu estou falando que o responsável pela força da demanda no mercado é o consumidor. Acho que é isso que você está querendo saber. Quem é o agente econômico responsável pela força da demanda? É o consumidor. É isso, Isabela? É, Pro? Tá, beleza. Tranquilo? Então, olha só, vamos colocar aqui... Tá, eu posso representar isso aqui também como uma tabela, né? Deixa eu colocar uma tabelinha aqui. Ah, saiu ruim a tabela. Deixa eu ver se eu consigo colar diferente aqui. Não, não ficou bom. Deixa eu colocar, então, uma equação aqui, ó. A quantidade demandada do bem X é igual a 10 menos EX. Se eu usar esse exemplozinho aqui e der uma tabela para vocês preencherem. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Ó, vamos colocar aqui eu tenho o preço de X, aqui eu tenho quantidade demandada do bem X, e aí, olhando para essa equação aqui, pessoal, se o preço for 0, se o preço for 1, 2, não, vou botar aqui 0, 2, 4, 6, 8, 10. Olhando para esses preços aqui, ó, o que está fazendo com o preço? O preço está saindo de 0 para 10, né? Ou seja, eu estou aumentando o preço, né? Ó, eu estou aumentando o preço. Calcule para mim aí, ó. Qual é a quantidade demandada aqui? Se o preço é 0, a quantidade demandada vale 10. 10. Se o preço é 2, a quantidade demandada vale 8. 8. Se o preço é 4, a quantidade demandada vale 4. 6, né? Ou 6. Estou dormindo pro senhor. Se o preço é 6, a quantidade demandada vale 4. Se o preço é 8, a quantidade demandada vale 2. E se o preço é 10, a quantidade demandada vale 0. 0. É isso que a gente já fez, a gente já entendeu. Então, olha só, com uma equação matemática, você é capaz de encontrar todas as quantidades, né? Se eu der os preços, você é capaz de encontrar as quantidades. Então, vamos lá, vamos voltar no nosso gráfico. Tá? Então, por isso que eu estou falando que a gente vai usar muito gráfico, tá, pessoal? Preço de X, quantidade demandada de X. Tá? Então, vamos colocar esses pontinhos no gráfico. Ó. Se o preço é 0, quanto vale a quantidade demandada? Aqui, ó, nosso 0, 0 está aqui. Ó. Se o preço é 0, quanto vale a quantidade demandada? Está aqui. 10. Ó, 10. Então, estou nesse ponto. Se o preço é 2, quanto vale a quantidade demandada? 8. Então, vou ligar aqui, ó. 8. E assim sucessivamente. Preço 4, quantidade demandada 6. Ó. Preço 6, quantidade demandada 4. Preço 8, quantidade demandada 2.
finalmente, preço 10, quantidade demandada, 0. Então, não ficou muito certinho, não, mas é como se eu tivesse isso aqui, ó. Aqui que meu 10 vai ter que ficar um pouquinho mais para cima aqui. 10. Então tá. Então, ó, a representação, finge que esses pontinhos estão ligados aqui por essa reta, tá? Então, beleza. Então, ó, eu peguei uma equação, dei os preços, vocês encontraram as quantidades e vocês representaram, né? Ou eu representei, vocês acompanharam aí isso num gráfico. Dependendo do formato dessa equação, a inclinação da reta pode ter outras formas, né? A reta pode ter outras inclinações, tá? Bom, aí tem outro exemplo aqui na nota de aula, depois eu vou deixar para vocês verem, mas eu quero que vocês entendam esse raciocínio aqui, tá, pessoal? Vocês entenderam isso? Observa o preço, acha a quantidade e plota num gráfico, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui agora. Tá. Então tá, já não vamos alongar muito mais hoje não, porque eu sei que essa parte introdutória aqui, talvez as pessoas fiquem assim, um pouco tentando recordar os conceitos da matemática, e depois vocês podem assistir uma aula mais curta aí, revendo essa aula, tá? Mas é importante eu passar só mais um conceito aqui em relação a isso. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, só um instantinho, por favor. Beleza, então tem alguma, assim, eu sei que talvez vocês estejam com dúvidas, estejam achando, talvez alguns estejam achando mais difícil, mais complicado recapitular isso, outros com mais facilidade, mas é importante... professor, tá bem complicadinho, mas tô tentando entender. Então, vai tentando entender, porque isso daqui é uma coisa importante, tá? Vocês têm que, na verdade, ó, isso aqui é uma coisa básica da matemática, tá? Ler uma equação e colocá-la num gráfico. Né? Eu tenho certeza que vocês viram isso aí no colégio, né? Devem ter visto isso aí na disciplina de cálculo, uma coisa assim. E nós estamos falando de uma equação linear, que não tem expoente, não tem nada, tá? Então, a única coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? É que a lei da demanda, tá? Ela correlaciona preço com quantidade. E essa relação é inversamente proporcional. Quando o preço aumenta, a quantidade consumida diminui. E eu estou falando isso de 3 maneiras, até de 4 maneiras diferentes. Tá? Eu estou falando isso por meio de uma equação, tá? E eu estou falando que o valor negativo do B aqui, né? Que o B vale 1 aqui, né? Do B, o valor negativo do B é que representa a lei da demanda numa equação matemática, porque preço e quantidade são inversamente proporcionais, por causa desse sinalzinho de menos. Eu mostrei numa tabela, tá, o exemplo dessa equação, tá, em que eu estou aumentando os preços e as quantidades estão diminuindo, e eu representei num gráfico essa tabela. Beleza? E eu falei textualmente isso aqui. Vou até dar uma limpada. Falei textualmente isso aqui. É essa parte que eu deixei grifada aqui. Quantidade demandada de um bem varia inversamente em função do seu preço. Então, isso é a lei da demanda, tá? Isso aí que eu preciso que vocês entendam. Tá? E aí eu preciso que vocês entendam também que essa curva da demanda, ela tem sempre esse formato. Por causa do Bzinho negativo aqui.
coeficiente de inclinação dele. Tá? Bom, então vamos lá. E aí depois, se restar dúvida, pessoal, vocês vão voltar e assistir de novo essa aula. E tem as notas de aula aqui no PDF. Eu estou tirando esses exemplos aqui do meu PDF, que está aqui do meu lado aqui. Eu estou olhando e copiando e colando. Tá? E depois a gente vai ter alguns exercícios para fixar isso. Tá? Então tá. Aí, vamos só fazer dois últimos gráficos aqui, tá? Que eu quero mostrar dois conceitos, um conceito importante, tá? Para a gente finalizar essa introdução sobre a demanda e depois a gente poder continuar na próxima aula. Então, sempre que vocês desenharem aí no caderno de vocês, é assim, tá? Preço de X, quantidade demandada de X. Já treina, pessoal, isso aqui vai até a metade da disciplina, tá? A gente vai fazer dezenas desses gráficos aqui, sempre preço e quantidade. Tá? Então, isso daí é o essencial, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que a demanda é um conceito de máximo. Tá? Sim, é importante? Mas não é o mais importante. Mas eu preciso passar isso aqui para vocês, porque sempre, qualquer curso de economia básica, aí, vocês vão entender, vão ter que ver que a demanda é um conceito de máximo. Tá? Por quê? Vou tentar colocar aqui, então, uma forma geométricazinha linear. Vou colocar as duas aqui. Ó. Então, se eu for um consumidor, estou pensando em consumir determinado bem, deixa eu colocar de vermelho aqui, tá? Vamos supor que o preço do bem é 4. Tá? O preço do determinado bem é 4. Tá? Ao preço de 4, eu estou disposto, né, esse pontinho aqui, eu estou disposto, né, a leitura é assim, a consumir 2 quantidades. Ao preço de 4, eu também estou disposto a consumir 4 unidades. Ou seja, aqui eu estou consumindo 2 unidades, ao preço de 4, estou gastando R$8. Estou consumindo 4 ao preço de 4, estou gastando R$16, não é isso? Ao preço de 4, se eu consumir, vou botar aqui 6, tá? E ao preço de 4, eu estou disposto a consumir, vou botar aqui, ficou meio... Ih, com a internet. Calma a internet aí, Igor. Exemplo aqui. Professor, você deu uma caidinha aí, viu? Caiu a internet, parece que caiu. Voltou? Voltou agora, mas deu uma cortada aí no que você tinha falado. Tá, eu vou dizer novamente. Aonde que parou aí? Preço do 8 lá. Tá, então, isso. O que eu estou falando é o seguinte, eu eliminei o 8 aqui do nosso gráfico, porque o exemplo que eu tenho no PDF, na nota de aula, vai até o 6. Para não confundir, vou deixar até o 6 também. Tá? Então, olha só. Ao preço de 4, eu estou disposto a consumir 2. Ao preço de 4, eu estou disposto a consumir 4. E ao preço de 6, ao preço de 4, eu também estou disposto a consumir 6. Só que eu não estou mais disposto a consumir 8 unidades ao preço de 4. Então, toda essa área que está aqui, ó, o amarelo não ficou bom, não. Toda essa área que está aqui, ó, abaixo da curva de demanda, é
possível de ser realizada. Tá? Tudo que está para cima, não. Ou seja, esse pontinho que está aqui, ó, ao preço de 4, tá? Eu não consumo mais, eu não estou disposto a consumir 8 unidades. Tá? Porque 8 vezes 4 é 32, então, como se eu não tivesse dinheiro, não tivesse disposição para consumir. E aqui, se eu consumir 6, eu vou estar pagando 24 ainda, né? 6 vezes 4, 24. Então, eu estaria disposto a consumir. Tá? Então, assim, tudo que está aqui para baixo é possível de ser realizado. Por isso que a demanda, a linha da demanda é o conceito de máximo, tá? Porque é a máxima quantidade, e nesse caso aqui, a minha quantidade máxima é o 6, tá? A minha quantidade máxima que eu estou disposto a consumir ao preço de 4. Esse aqui, ó. Fiquei um pouquinho confusa, professor. Vamos lá. Essa parte do que você falou que o conceito de máxima é quando a gente pega ali na linha ali, o 6 pegou ali certinho. Ali Isso. Ah, tá. Nesse Então, ponto aqui. aham. Ó, aqui. E aí, quando você estava fazendo esses valores, era tipo quando você fez aquele valor tabelado também, que você estava fazendo um do lado do outro? Não, aqui eu estou fazendo o seguinte. Pensa que você é uma pessoa que está consumindo um produto que custa R$4. Tá? Uhum. Se você compra 2 produtos custando R$4, quanto você gastou? 8. 8. Se você comprou 4 produtos custando R$4, você gastou 16. Uhum. Ah, tá. Entendi. Se você comprou 6 produtos custando R$4, você gastou R$24. Uhum. É como se sua renda fosse R$24. Tá? E aí eu não posso gastar mais que a renda, né? Você não pode gastar, você não está disposta a consumir 8. Por quê? Porque isso está além da sua capacidade de consumir. Uhum. Tá? Tá Ou bom. seja, ele está para cada demanda, ó. Tá vendo? Ele está para cima da curva de demanda, ele está nessa outra área aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele está daqui para cima, da curva da demanda para cima. Tudo que está da curva da demanda para baixo, que é a área verde, é possível de ser realizado. O que está para a direita, que é a área laranjada, não pode ser realizado. Por isso que a linha da demanda é a linha de máximo. Ah, tá. Professor, você tinha falado, acho que tem nome, né, essa parte verde? Acho que você comentou, eu estava anotando outra coisa. Não tem um nome específico, mas tá. é onde pode ser realizada a demanda, né? Uhum. Tá? Então, tudo que está para baixo, você pode realizar a demanda. E se a gente pensa, então, nesse primeiro exemplo que eu dei aqui, tá? Nesse primeiro exemplo que eu dei aqui, ó, nesse gráfico, eu coloquei um texto para exemplificar. É a quantidade máxima que os consumidores podem adquirir de certa mercadoria, considerando o preço dado, considerando o preço fixo aí. Tá? Nesse caso aqui foi 4. Agora eu vou fazer só o raciocínio inverso para a gente fechar o conceito aqui, então. Vamos supor... Peraí, rapidão. Então, o 6 não vale? É só até o 4? Não, o 6 vale porque ele está em cima da curva da demanda. Ah, tá. Entendi. Mas o 6 é o máximo, entendeu, Carolina? É a quantidade máxima. Beleza? E aí, de outra forma, se eu pegar aqui agora, vamos supor que eu tenha... Eu queira consumir 2, e vamos supor que o preço... Não, desculpa, vamos mudar aqui, para ficar igual na nota de aula. Deixa eu fazer um melhor aqui. Vamos supor que eu queira consumir 8 unidades de um produto, e ela está custando R$1. Então, é possível eu pagar R$1 por 8 unidades desse produto. Tá? Eu vou gastar R$8 no caso. É possível, para mim, pagar R$2 em 8 unidades.
É possível, ou seja, eu estou disposto a consumir 8. Ih, guri. Eu vou de novo? Sumiu. Caio. Sumiu. Vou tomar um café. Já volto. Intervalinho por hoje. Deu isso, rapaziada. Isso é tudo, pessoal. Até amanhã. Eu não vou te ver amanhã. Ai, caiu. Uá. Azedou. Ih, tá Dando gravando, continuidade aí, gente. Tá rapaziada. gravando aí. Eu Para, vou Marrone. substituir o professor. Oba. Mandar lá no grupo lá, perguntar se ele vai voltar no WhatsApp dele lá. Ele mandou aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Que caiu. Caiu. Acho que vai ter que sair todo mundo, né? Ele abrir de novo. Acho que ele volta na mesma sala. Oi? Oi? Voltei, pessoal. Opa. Oba. Oba. Fiquei com medo agora, hein? Da gravação, mas acho que continuou gravando, né, para vocês aí. Ficou aparecendo o sinalzinho de gravando? Sim. Tá. A minha apresentação saiu da tela, né? Saiu, pro. Até o Meet está com fome, né? Mas agora é o seguinte, nós estamos acabando já. Finalzinho. Estão vendo de novo a tela? Sim, senhor. Beleza, ó. Então, eu estou disposto a pagar 3 unidades, R$ 3, tá? Voltando, R$ 3 pelas 8 unidades que eu quero. E, por fim, deixa eu só chegar a curva de novo aqui mais próximo, para ficar melhor no exemplo aqui. Tá. E aí, tá? Ao preço de 8 vezes 4, então está aqui, 32. Então, 4 é o preço máximo que eu estou disposto a pagar por unidade, por aquelas 8 unidades que eu quero consumir. Tá? Se o preço for 5, ó, aonde cai o ponto? Ó? Se o preço for 5, eu não estou mais disposto a consumir as 8 unidades. Tá claro? Só para exemplificar, se o preço for 5, daria aqui, ó. Seria alguma coisa parecida com 6 aqui. Tá? Mas não é isso que eu quero frisar aqui agora, para não poluir o gráfico. Estou dizendo é que, ao preço 5, eu não consumo mais as minhas 8 unidades de produto.
Tá? Então, 4 é o máximo. Então, de novo, tá? Tudo que está aqui para cima não é possível de ser realizado. E tudo que está aqui para baixo é possível de ser realizado. Ou seja, preço... Tá. Vou colar aqui a definição. Ó, estão conseguindo ver, né? Então, aqui, ó, é o preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar pelas várias quantidades do bem. Ou seja, é o preço máximo, no caso aqui, 5. Aqui era a quantidade máxima, lembra? A quantidade máxima era 6 ao preço de 4. Agora eu tenho o preço máximo de 5 para consumir uma determinada quantidade de 8. Tá? Então, são só duas formas da gente entender que a demanda é um conceito de máximo. Ou a quantidade máxima, por várias quantidades, ou o preço máximo por uma quantidade específica que eu quero. Conseguiram captar esse raciocínio, pessoal? Ok, professor. Tá, então, esse é o outro lado da moeda aqui. Beleza? Então, nós vimos bastante coisa hoje, tá? Já dá para vocês divertirem aí, olhando, revendo esse vídeo, se precisar, lendo as notas de aula, tá? Mas é tudo muito simples depois que você entende, tá, pessoal? Pensa na lei da demanda, tá? E aí, já guardem que a lei da demanda fala que preço e quantidade são variam de maneira inversamente proporcional, o gráfico negativamente inclinado, tá? E eu posso representar isso com uma equação, ou com uma tabela, ou com um gráfico, ou com um texto. Tranquilo? Então tá. Aí na próxima aula a gente continua. Querem tirar alguma dúvida ainda agora? Ficou alguma coisa pendente? Acho que não, professor. Não, professor. Então tá bom. Vamos encerrar por aqui. E sexta-feira a gente se fala novamente. E lembre que tem uma atividade para entregar na sexta-feira, tá? E a atividade referente a essa aula vou liberar também na sexta-feira, junto com o conteúdo da sexta. Beleza? Beleza, professor. Até mais. Falou, até mais, então, pessoal. Valeu, um Beleza, professor. Obrigada, hein, até Pro. mais. Até mais, Valeu. professor. Tchau, professor. Tchau.